Olá a todos, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou o professor Ian e hoje iremos falar de um assunto voltado para UX, arquitetura da informação, mais precisamente redação e textos para web, para a internet. Assemelha-se um pouco ao conteúdo de web writing, mas precisamente a gente vai ver exemplos na prática, tá, relacionado a esse tema. Então é algo um pouquinho mais complexo, mas abordado de uma maneira um pouco mais simples, tá? Então não tem segredo, a gente vai destrinchando aqui ao longo das aulas, né? Então toda vez que a gente fala de texto para web, né, ou para a internet, a gente tem que levar em consideração o próprio usuário, né? Então, o que ele pretende buscar naquela página, né? O que seria mais fácil tornar o entendimento, né, do cliente e algo que chame a atenção, tá? Então, a atenção do cliente vai se prender, dado o fato, dependendo do conteúdo que você utiliza dentro da sua página. Tá? Então é muito comum a gente entrar, por exemplo, em uma página relacionada a notícias, né? Ou até mesmo futebol. Então vamos entrar aqui, por exemplo, no Globo Esporte. E aí você tem aqui, por exemplo, alguns destaques, né? Geralmente a gente tem imagens, um título e aqui alguns tópicos, né? Então isso aqui impacta diretamente sempre na estrutura, né? Então a gente tem sempre um vídeo, uma imagem, né, que a gente pode chamar de multimídia, um título, às vezes alguns tópicos e às vezes um pouco do conteúdo, tá? Então isso aqui acaba se tornando um pouco padrão, né? Então para a gente criar aqui desde do zero, né? A gente pode criar a nossa ilustração. Para isso a gente vai utilizar aqui então, vamos utilizar o Paint, que fica mais prático, tá? Então vamos imaginar que você tem aí uma página web, tá? E dentro da página, a gente tem alguns aspectos a qual a gente já viu, né? Então, primeiro temos, deixar na cor branca, algo referente a uma imagem. Então, a imagem que vai vir aqui, podemos tratá-la de forma irrelevante por enquanto, tá? Então, isso aqui é só uma representação, por mais que estamos falando de escrita para a internet, a multimídia também entra nessa situação, tá? Temos aqui também, então, um texto, às vezes eles colocam umas observações aqui em cima, né? Mas isso depende da página. Então, vamos ter aqui um título, né? E esse título, ele vai variar de acordo com a página, né? Então a gente vai ter aqui o título, né, um determinado tamanho. E às vezes, além do título, a gente tem alguns tópicos, né, pequenos tópicos e um conteúdo, né? Então o conteúdo se tratando aí um pouco menor, né? Então isso aqui é só uma ilustração para exemplificar o que acontece dentro das páginas, né? Vou diminuir aqui um pouquinho esse também. Às vezes a gente pode ter um subtítulo, tá? E aquele famoso, né? Às vezes eles colocam também o botão ou o hiperlink para você clicar e entrar diretamente na notícia, né? Então, geralmente na cor azul, né? Vamos colocar esse azul aqui. A gente tem aqui um hiperlink relacionado à notícia, e aí você clica nele e te leva para uma outra página. Mas a estrutura base é essa, tá? E isso aqui pode estar ou não ah,
organizado. E aí você tem, por exemplo, esse mesmo aspecto, Ctrl+C, Ctrl+V, reproduzido aqui embaixo também na página, tá? E aí muda um pouco o conteúdo. Então a gente repete esse conteúdo mais de uma vez. Ou se não, né, pode acontecer de ter uma pequena miniatura, né, desse conteúdo, aonde você tem outras notícias, né? Então vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V referente a esse conteúdo, tá? Então isso aqui é bem bacana também. Bom, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de captura, remover isso aqui. Na verdade, a captura aqui, né? Novo. E aí a gente pega aqui, ó. Então, eu vou copiar e vou colar, né? Então, opa, aí. Então essa imagem aqui resume bem. E a gente pode fazer então uma análise por cima dela. Então vamos colocar aqui que sempre você vai ter uma multimídia. Então vai ter algo voltado para multimídia. O próprio título. E aí a gente pode ter também tópicos ou o texto, né? Já diretamente. Textos curtos, né? E a gente pode diminuir isso aqui também. Tá? Aqui está até o conteúdo de web writing, né? De uma outra aula. Mas não tem importância, a gente copia esse conteúdo. Vamos tentar copiar ele então agora. Deixa eu trazer para cá. Eu vou dar um Ctrl C. Aí eu volto e crio um conteúdo novo. Para ficar somente isso. Aí, funcionou. Então a gente tem toda essa analogia, né? Então o texto para web possui algumas características que já estão presentes. Então você sempre vai ter a multimídia, você vai ter um título e você vai ter aqui os tópicos, tá? E aqui algumas sugestões, né? Então, sugestão 1 de conteúdo e aqui uma sugestão 2 de conteúdo. Sugestão 1. Lembrando que aqui é um tema semelhante ao que se trata na primeira notícia, pois o leitor ele se interessa pelo aquele tema que ele clicou, né? Então não faz muito sentido a gente ter um tema aqui embaixo, né? Diferente do daqui de cima. Então acaba sendo semelhante esse conteúdo, tá? Bom, e a ideia, né, trazendo isso aqui direto para uma página, a gente tem algumas porcentagens, né? Então, quando o usuário ele entra dentro aqui de uma página, né? Vamos pegar, diminuir aqui um pouquinho, pegar essa aqui, diminuir mais um pouco, e aí eu vou tirar um print screen geral da tela. Na verdade, eu vou utilizar a ferramenta de captura também. Vou pegar isso aqui. Existem uns detalhes importantes que a gente precisa se atentar. Então, por mais que você tenha todas essas características, o usuário, muitas das vezes, né, ele vai bater o olho, né, nesse conteúdo, então ele vai ter uma visão geral do que tem aqui em cima, vai partir para cá, se tiver alguma coisa, e depois parte para cá.
Então são conceitos diferentes, tá? Como por exemplo, vamos entrar aqui no Tecmundo. Aqui é o mesmo procedimento, tá? Então vamos pegar aqui a ferramenta de captura. Deixa eu abaixar um pouquinho. Aí, novo. Aqui, copiar. Então, em alguns casos, a gente vai ter uns conceitos, pouca coisa diferente, tá? Mas o intuito é o mesmo, né? Então, o usuário ele já entra dentro da página, observando cada componente, né? Que ele está habituado, os menus. E aí, o que chama atenção, né? São esses pequenos textos aqui. Então, novas cores Apple. Opa! Lançamento do iPhone SE 3. Então, isso aqui chama a atenção e faz com que o usuário clique. Fora isso, né, a gente tem aí também a imagem, né? Então, a imagem aqui, a multimídia, né, sempre chamando a atenção do usuário. O mesmo equivale para cá também, tá? Então, todo usuário, quando ele entra numa página, às vezes ele só bate o olho. Então, bateu o olho aqui, bateu o olho aqui, e todas possuem essa semelhança de possuir pouco texto, e um texto que seja um pouco mais claro e objetivo. Bom, e dependendo, né, da leitura, depende do usuário, pode ser mais rápido ou não, tá? Então, tudo isso corresponde a algumas técnicas. E a gente pode considerar também dois termos, né, que a gente chama de skin e scan, né? Então, esses dois termos aqui correspondem diretamente a esse tipo de conteúdo, né? Então, a gente pode colocar aqui o termo para skin, vou colocar de forma separada, eu já coloco. Então, aqui é varrer a tela. Com foco em buscar a ideia principal. Então, isso é skin, né? E o que seria scan? É a mesma coisa, né? Varrer a tela buscando uma palavra específica, específica. Né? Quando a gente coloca palavra específica, equivale também a frases, sentenças, tá? Então, o usuário ele tem esses dois hábitos, né? Bater o olho aqui na tela e procurar uma ideia principal. Então, foi o caso que a gente fez aqui, né? Chama novas cores da Apple, né? Apple lança um novo iPhone e tem a ideia também de procurar por algumas palavras específicas, tá? Então, isso aqui reflete no quê? Isso reflete diretamente nesta navegação. Então, o usuário ele pode procurar pelo menu, né? Então, a gente tem aqui no início o menu, como de costume, você já entra diretamente na página e procura o menu, né? Se não for o menu aqui, no caso é notícias. Vamos entrar novamente no Globo Esporte. Globo Esporte.
E aí a gente vem aqui no menu, né? Deixa eu dar um zoom. Aí. Então temos, ó, menu. Clicou no menu, você tem uma navegação bem simples, né? Então tem times, tabelas, né? Times do quê? Times de futebol, né? Aparecem aqui. Tabelas, então, tabelas relacionadas ao quê? Campeonato nacional, internacional, Libertadores, Sul-Americanas. Então, isso aqui é simples, né? Facilita a vida do usuário. Então, eu quero ver, por exemplo, o futebol inglês. E aí mostra para gente aqui, então, a tabela, né? Percebam que aqui a gente tem somente o conteúdo textual, né? Do lado você tem umas imagens que é referente a jogos, mas às vezes o usuário ele sente a necessidade de multimídia aqui, né? Por mais que está escrito Manchester City ou Liverpool, Chelsea, Arsenal, é interessante colocar mais multimídia. Só que isso impacta diretamente no carregamento da página também, né? Então, nesses casos aqui, né, por mais que seja uma tabela, às vezes o usuário pode sentir falta de alguma coisa, tá? Então aqui a gente poderia inserir o que? Uma tabela, ou melhor, né? Uma imagem. Então poderíamos colocar aqui os próprios times, né? Então vamos pegar aqui times ingleses, pegar uma imagem para ilustrar bem. Ah, essa imagem aqui é bacana, ó. Copiar essa imagem, vou colar aqui. Opa, pronto. Então aqui é uma questão de experiência de usuário também, tá? Mas sempre voltado aí para a questão de multimídia, né? Bom, toda vez que a gente fala então de texto, né, você não necessariamente vai ter somente texto, né? Você vai ter esses aspectos espalhados ao longo da sua página. E aí a gente pode separar então esses aspectos da seguinte maneira, né? Então, o texto falando de internet, ele vai ter algumas características, né? E essas características são as mais diversas possíveis. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui a questão da multimídia. Eu vou colocar em tópicos, que aí fica mais fácil também, né? Temos a multimídia, temos a questão de contexto relevante, se uma notícia é relevante ou não, a persuasão ou persuasivo, interação ou interativo, se possui uma linha de raciocínio linear, né, ou não linear, se possui uma linha, né, e aí ela segue essa linha de raciocínio ou não. E temos a questão também, né, de falando de outras características, de navegação, né, que envolve também hiperlinks diretamente. Fora isso, visibilidade também. Então, algumas dessas características são muito relevantes na hora de se criar um conteúdo para a internet. Então, multimídia está aqui o exemplo, né? Você, por mais que tenha uma tabela, sente a necessidade de ter pelo menos a imagem de cada time, né? Isso na minha situação. Se algo é relevante ou não,
né? Então, o que você vai colocar de página inicial ou como notícia, se você vai armazenar todos os conteúdos da sua página ao longo dos anos. Se é persuasivo, então, se é algo que chama a atenção do usuário para ele realizar, por exemplo, uma compra, né? Ou clicar em um determinado link também, né? Então, diversos sites. Se ele é interativo com o usuário, né, para o usuário fazer uma escolha, clicar num botão, né, então isso aí vai um pouco mais além, voltado para a programação. Se é linear ou não, uma linha de raciocínio lógico dentro do seu texto. E se você vai, a partir de um texto, navegar através da página, né, colocando links, hiperlinks e deixando mais visível determinada parte do texto que você gostaria de chamar a atenção do usuário. Então vamos supor que saia uma notícia no seu site falando sobre os perigos da internet, ataques de hackers, por exemplo, roubo de dados, cartões de crédito, e você queira dar uma visibilidade para um produto qual você está associado, como por exemplo um antivírus. Então você pode destacar na sua página esse antivírus e colocar o link para a pessoa obter, por mais que seja gratuito ou não, tá? Então tudo isso é algo que a gente pode utilizar, tá? E outras características, né, um pouco mais elaboradas, que às vezes facilitam a vida do usuário, né? E o acesso fica por mais tempo na página, se dá ao texto. Então, quando você tem muito texto na sua página, a gente pode ter alguns problemas, né? Vamos pegar aqui então um termo técnico, como por exemplo, processadores. Né? Então vamos pegar aqui, eu vou pegar qualquer texto, tá? Só para exemplificar, vou pegar aqui do Wikipedia mesmo, só para a gente exemplificar, tá? Bom, temos esse aqui, né, o inicial. Eu vou pegar esse conceito aqui, que é um pouco maior, né? Vamos pegar aqui então esse texto, ó. E aí eu vou utilizar esse conceito na ferramenta já direta do Google, né? Vamos pegar aqui e entrar novamente. Espera aí. Fechar essa ferramenta de captura por enquanto, tá? Vamos lá, vou entrar então aqui diretamente no Google Documentos. Vou em novo. E aí eu vou colar o conteúdo. Ele não copiou o conteúdo. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Botão direito, copiar. Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Colar. Aí, agora foi. Então eu tenho aqui o conteúdo da página. Eu vou copiar esse conteúdo e vou inserir aqui. Será que eu consigo, né, já direto? Deixa eu ver. Não, não tem problema. Deixa eu dar Enter aqui. Vou colocar aqui na página de baixo, ó. E vou colar esse outro conteúdo. Então, é o mesmo conteúdo, né? Da página eu vou deixar o primeiro da mesma maneira qual está, que eu copiei. Já o segundo, eu vou formatar ele um pouquinho, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, vou justificar esse conteúdo e vou separar, né? Vou separar esse conteúdo. Vamos separar um pouquinho esse conteúdo, né? Desta maneira. E aqui. E aí eu vou dar um -1 aqui para a gente comparar, tá? Então eu vou tirar aqui um, um print e a gente faz a comparação, tá? Então eu vou pegar esse primeiro texto com a ferramenta de captura também. Então aqui eu tenho um texto, um conteúdo, vou copiar, vou jogar aqui na nossa lousa, tá? Então temos aqui um conteúdo, um texto, e agora a gente vai pegar o mesmo conteúdo
né? E eu vou utilizar aqui novamente a ferramenta de captura para pegar esse conteúdo, ó. Copiar e vou jogar aqui também. É o mesmo texto, tá, pessoal? Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Vou aumentar um pouco aqui também. Bom, vamos ver se vai ficar um pouco mais visível, né? Então eu tenho aqui o mesmo texto, mas automaticamente ao bater o olho, a gente já consegue ver a diferença, né? Então você fazer a leitura desse conteúdo aqui, linha a linha, né? Ó, esse conteúdo aqui, linha a linha, automaticamente você entende que parece que é um texto cansativo. Diferente desse da direita, onde você tem aqui tópicos e torna uma leitura que aparentemente se torna menos cansativa. Né? É o mesmo texto, porém a gente separar aqui em tópicos, né, torna uma leitura um pouco mais agradável. Né? Então a gente tem aqui tópico um, tópico 2, né? Ou a gente pode chamar também de blocos, tá? Então isso aqui facilita muito. Então eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí diante. E aqui a gente tem um pouco de um montante, né? Então você teria um bloco aqui, dois aqui, mais ou menos isso, né? Três, quatro, né? Facilitando ou dificultando a vida do leitor. Então fica um texto mais fácil de interpretar e de ler, né? Então isso aqui espero que tenha ficado bem claro, tá? Então a gente tem dois textos na qual é o mesmo conteúdo e aí eu pergunto, né, qual que é mais fácil de realizar a leitura? Se é esse da esquerda, né, ou se é esse da direita. Então, o da direita acaba se tornando aí mais fácil por conta dos blocos, os tópicos, né? Então facilita muito. Então, exemplos simples como esse, pessoal, que faz total diferença se tratando aí de conteúdos digitais, online, tá? Na informática. E aí, para a gente seguir essa linha de raciocínio, pessoal, existem alguns critérios a serem seguidos também, né? Opa. Quais são eles, né? Então, uma série de procedimento a qual condiz com a estrutura do conteúdo ou estrutura do seu texto, tá? Então, a estrutura do conteúdo, a gente pode representar ela como espaçamento, marcadores, fonte, texto chamativo ou texto principal, né? Vamos chamar de texto principal e hipertexto ou hiperlink também. Então essa é uma estrutura a ser seguida que facilita bastante a criação desse conteúdo. Vou colocar aqui dessa maneira. Beleza. E beleza. Então, o espaçamento, né, que você utiliza na estrutura do conteúdo. Então, o espaçamento condiz com o quê? Né, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó, vamos dar um Ctrl C para copiar. Opa. Vamos ver se ele vai copiar aqui.
E aí eu dou um Ctrl V. Tá? Aí isso aqui posso deletar, né, essas marcações aqui. Deixa eu ver se tá tudo. É isso mesmo. Pronto. Bom, então o espaçamento é aquilo que você tem entre a sua navegação, né, de um conteúdo a outro, né? Então você tem aqui o espaçamento, você tem o espaçamento aqui também, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Você tem aqui os marcadores, né? Temos aqui ó, os marcadores também. E temos aqui a fonte, né? Então a fonte seria o próprio conteúdo, né? O tamanho. E tem dois significados, né? A fonte tanto falando de texto, né? Tamanho, qual que é a família, negrito, itálico, tudo isso, Arial. Ah, e a fonte do conteúdo também, né? São coisas diferentes, né? Que aí seria um pouco de referência bibliográfica. O texto principal, então você sempre vai ter aqui a notícia, né, principal, o texto chamativo, né? A gente pode ter também um nome associado, né, a esse texto principal, que a gente pode chamar de lead, né? Um termo também aí utilizado para o texto principal. E hipertexto, que seria as marcação em azul, né, onde você tem um texto e ele te leva a uma navegação, né? Então, às vezes a gente pode ter esse conteúdo aqui, Ctrl Z, copiar. Então, a gente tem esse conteúdo e quando você clica nesse hipertexto, ele te leva até uma outra página. E aí, se você clica no outro texto ainda, ele te leva para uma outra página também. Né? Então, vamos imaginar essa situação aqui, ó. Clicou aqui, ele vai te levar para cá. Né? E essa navegação, às vezes ela pode ser boa ou pode ser ruim. Né? Se o seu texto ele é bem estruturado e chama a atenção do usuário, ele vai navegando entre as páginas e em cada página você pode colocar um conteúdo diferente para fazer com que o cliente permaneça mais tempo naquele ambiente. Só que se a pessoa se sentir perdida, né? Vamos supor que, por exemplo, ela queira partir dessa tela, né? Então a gente tem aqui uma tela um, aqui uma tela 2 e aqui a gente tem uma tela 3. Então, se ela quiser partir da tela 3 para a tela um e não achar um botão, por exemplo, para fazer isso, vai ser uma experiência ruim, né? Então, será que ele vai ter que ficar voltando lá no botão de voltar lá em cima? Né? Então, a gente tem que avaliar todos esses conceitos aí. Então, voltar daqui para cá. Como é que a gente pode fazer isso? Tá? Então, tudo depende da estrutura do seu conteúdo, tá bom? Outra coisa interessante, né, que a gente pode utilizar bastante, falando de texto principal, né, dentro da sua página, aquilo que vai chamar a atenção, é fazer algumas perguntas, né? E essas perguntas seriam mais ou menos dessa maneira, né? Por exemplo, o que? Deixa eu aumentar aqui para utilizar. Né? Então, o que? Ah, poderíamos ter também quem, quando, onde, né? E, por exemplo, como, né? E o seu texto, né? Ele tem que responder a isso, né? Então, o que, quem, quando, onde ou como.
Isso tudo aqui impacta, né, todos esses fatores aqui, ele vai ser diretamente ligado, né, então vamos fazer aqui a interligação, ao seu texto principal. Professor, mas o que isso significa? Toda vez que a gente identifica uma notícia, né, vamos voltar aqui então para o G. A gente tem esses argumentos. Então aqui você tem um lead, né? Em outros casos a gente tem aqui através de notícia também, mas vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 100% pronto. Neymar diz que será especial voltar ao Santiago Bernabéu para Real Madrid versus PSG, né? Então a gente tem aqui o que, né? Quem, quando, onde e como. Então algumas perguntas não vão estar 100%, mas o que? O que está acontecendo, né? Será que o Neymar estava lesionado? Então isso aqui gera uma dúvida e a pessoa pode clicar, né? Se ele está 100% pronto agora, né? O que significa isso? Quem? O próprio Neymar, né? Tem tanto a foto quanto o nome dele aqui. Quando? E aí gera uma dúvida, né? Neymar diz que será especial voltar ao Santiago Bernabéu para Real versus PSG. Então, quando que é esse jogo? E aí o leitor ele pode clicar para tentar descobrir, né, para poder assistir. Ou ele pesquisa na internet. Então, às vezes é interessante ter essa resposta já aqui, né? Por exemplo, eu como um leitor, eu iria já vir direto aqui e digitar, por exemplo, PSG. E aí aqui no Google ele me mostra os jogos, né? E tá aqui, ó, Real Madrid versus PSG, amanhã 5 horas. Então, às vezes agora eu não preciso mais dessa notícia. Então é um critério que dá para ser utilizado também, tá? Quando, né, a gente já viu onde. Então, o onde a gente já tem aqui, né, que é no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, tá? E a gente tem outras características, a última, né? Que é como, né? Como que isso vai acontecer numa partida de futebol. Mas claro, você também pode clicar diretamente aí na notícia e aí você tem mais informações, tá? Então, bem mais aí. E aí, obviamente, o que ele quer te prenda, né? A atenção do usuário, chama mais atenção, ó. O GE Globo Esporte acompanha Real Madrid versus PSG em tempo real a partir das 17 horas de Brasília desta quarta-feira. O que isso indica? Se você quer ficar ligado na partida, o próprio GE vai transmitir em tempo real ou narrar em tempo real, né, a partida para você ficar de olho, né? Então tem muita coisa aqui, muito aspecto, né, bem simples. E aqui eles separam, né? Então você tem aqui o parágrafo, você tem outro, né? Outro parágrafo, aqui também, né? E algumas notícias semelhantes também, ó, PSG, Real Madrid, então aqui é toda a arquitetura, tá? E aí acaba se tornando um pouco mais simples, né? Agora de ter esse entendimento, né? De quando a gente fala desse quesito da estrutura, né? De um conteúdo, onde ele vai ser 100% digital aí, através da página, né? E aqui são alguns exemplos, tá, pessoal? Algumas características também. Na hora de montar esse conteúdo, aí já é outra história, né? Mas o pontapé inicial é você juntar as informações, arquitetura da informação, criação de persona, tempestade de ideias, rotular produtos, fazer o design da sua plataforma, né? Antes disso, wireframes. E aí, conforme você vai montando toda a sua estrutura base, depois você vai aperfeiçoando ela com alguns recursos aí de design, telecomunicação, e aí a gente aplica algumas características voltadas para diretamente o conteúdo. E aí o conteúdo ele vai se
moldando, né, conforme você vai montando a sua página e tendo um feedback aí também dos seus clientes e dos seus usuários, tá? Mas a ideia parte disso aqui, uma ideia simples, chamativa, algo que a gente já está acostumado, né? E aí a outra parte de inserir imagem, criar hiperlink, colocar um vídeo, aumentar o tamanho de uma letra, é um conteúdo mais técnico voltado para programação web, tá? Então, um conteúdo bem bacana aí também que pode ser aprendido aí pelos os alunos do curso, tá? E aí, quando for elaborar de fato o conteúdo, né, estiver um pouco perdido, né, no que fazer, você pode utilizar como referência a sua colinha, né, que a gente chama aí de pauta, né, assim como uma pauta de reunião, conselho, você vai seguir ela, tá? Uma fonte, o público-alvo e a credibilidade. Então, esses elementos aqui vão te auxiliar, né, a montar o conteúdo. Vou colocar dessa maneira. De tal maneira que você organiza o que você vai ter na sua página, né, o conteúdo, o redatar mesmo, né, a redação, uma matéria, ou sobre um determinado produto, a fonte da onde você tirou, porque a primeira coisa que a gente faz, né, dependendo do conteúdo, é procurar a fonte, né, da onde você tirou aquela informação, qual que é o seu público-alvo, e aí vai ditar a maneira qual você escreve e digita, e a credibilidade que você pode passar para o usuário, tá? E através disso a gente tem algo que chama de pirâmide invertida, né? Um conceito presente aí bastante na internet também, né? Deixa eu fazer aqui o mesmo procedimento, aonde a gente tem um triângulo. Invertido aqui não tem, né? Deixa eu pegar a cor branca. Aqui. Deixa eu deletar isso aqui. Tá, será que eu não consigo inverter? Deixa eu ver se tem aqui já direto. Triângulo, né? Eu não estou enxergando o outro. Só tem o triângulo dessa maneira aqui. Mas não tem problema, eu acredito que eu consiga inverter ele aqui. Deixa eu fazer aqui novo. Vou pegar essa imagem, eu vou copiar. E aí eu vou jogar ela aqui. E aí eu consigo inverter aqui mesmo. Boa, consegui inverter. Então esse conteúdo aqui, a gente pode entender falando de conteúdo, né? Então você vai ter aqui, por exemplo, um conteúdo mais relevante, né? Então o que seria mais importante na sua página, né? O que é mais importante, e aí de uma forma mais abrangente. Onde vai seguir uma linha de raciocínio. Vamos deixar aqui, acho que vai ficar bacana também, né? E aqui, elementos na ordem de importância também, até chegar ao menos importante. Então, o que isso significa? Que para avaliar o conteúdo da sua página, você vai ter uma escala que vai de cima para baixo
onde você vai ter em primeiro contato com o seu usuário o conteúdo mais importante. E aí são níveis, né? E esse nível aqui mais importante é o que o usuário tem que bater o olho e se interessar. À medida que ele vai se aprofundando, você tem outros elementos na ordem de importância. Então, conteúdos mais importante, menos importante, até chegar ao último conteúdo aqui, menos importante da notícia, até porque você já conseguiu prender bastante a atenção do usuário. Tá? Então, assim, existe todo um conceito mais elaborado por trás, mas resumindo, né, é dessa maneira que acontece com o seu conteúdo. E aí a gente tem vários aspectos, né, onde você pode realizar entrevista, pode fazer uma interação, feedback da sua página com o usuário e vai te proporcionar um melhor resultado, tá? Então, essa questão de conteúdo não tem muito segredo, não. Outro exemplo é você entrar em algumas páginas, né, da internet e a partir dessas páginas fazer uma análise, né? Vamos fechar isso aqui, do tipo de que acontece em cada página. Então vamos pegar aqui o exemplo do inovação tecnológica. E aí você tem a mesma linha de raciocínio, né? Você tem uma navegação, a primeira coisa que a gente vê aqui é em cima, o menu. Você tem aqui o menu principal, na verdade, o título, lead, possui um texto, ler mais. A mesma coisa acontece para os demais. Aqui também, né? Você tem separado em blocos, tópicos, né? Então, as últimas notícias, fica algo mais agradável. Clicou, ele carrega, então você tem aqui, tá vendo, ó? O título, você tem aqui falando um pouco da data, imagens, né? A gente tem aqui também os hipertextos, tá? Entre outros fatores. E às vezes isso te leva para um outro conteúdo, né? Bibliografia, citar esse artigo, né? Mais uma vez, olha o texto, ó, em bloquinhos, né? Separados aí, cada parágrafo, ó. Então, proporciona uma leitura melhor também, tá? E as imagens, claramente, fica algo bem mais dinâmico e fácil, né, de visualizar. Então, a gente tem aqui, ó, um link, eu clico, ele me leva para outro link, ó, dentro da página, e isso a gente fica à mercê, né? Às vezes isso aqui pode te levar para uma outra página, né? É algo que acontece já no Wikipedia, né? Ou Wikipedia. Vamos ver aqui falando, por exemplo, de memória RAM. Então, um assunto um pouco aleatório. Vamos pegar aqui, vamos pegar o Canaltech. E aí você tem aqui também, tá vendo, ó, texto, imagens, não muda muito, né, gente? Isso aqui é legal quando você estiver programando em linguagem web, né? Front-end. E aí você tem aqui também mais hiperlinks, textos, tá? Título em negrito, tópicos, né? Marcadores, etc. Então segue uma mesma, né? A fonte, né? Não tem segredo nenhum. Se você já tem, né, esse conhecimento relacionado a montagens de página, eu poderia passar um exercício a qual você poderia montar uma espécie de artigo científico, uma matéria um pouco mais técnica, né, para chamar a atenção e prender o usuário. Caso não, não tem problema, recomendo que você entre em algumas páginas e comece a analisar essa estrutura. Então, a partir do momento que você está se qualificando dentro de uma área profissional, os seus olhos têm que olhar um pouco por fora, né? Além aí da caixinha. Então você tem que entender, né? Se esse site ele é bacana, ele é bom, o que que ele tem de diferente? E esse painel aqui, será que é difícil fazer isso? Como foi feita essa redação, né? Esse conteúdo? Será que foi pensado em um público um pouco mais técnico?
ou possui uma linguagem um pouco mais simples para a gente entender cada termo técnico dentro desse site. Né? Fora as questões de propaganda que sempre aparecem. Por mais que você entre em guias de visitante, sempre vai aparecer também, tá? E aí a gente tem toda essa análise, né? Começamos aqui uma revisãozinha básica, né? Então, o texto para web sempre vai ter essas características. A gente começa com multimídia, tem os títulos, tópicos, sugestões, hiperlinks, tá? Tudo a mercê de chamar a atenção do usuário. Geralmente, quando um usuário entra em uma página, tem alguns pontos específicos onde ele vai bater o olho, né? Varrer a tela em modo skin ou scan, procurando uma ideia principal, uma notícia, ou simplesmente buscando alguma palavra, algum termo, alguma sentença, algum menu, né? E se o usuário não encontrar nada do tipo, ele pode descer até o final da página e procurar o mapa do site. Caso ele não tenha esse conhecimento, é bem provável que o usuário irá sair da sua página, né? Então tem que ter esse cuidado aí também. Fora isso, dependendo do aspecto, se for muito simples, não pode ser uma experiência legal, né? Então, arquivos, né, multimídia são bem-vindos sempre. Claro que quanto mais arquivos, mais pesado fica a sua página, né? Voltando um pouco no conteúdo de tamanhos, né, unidades de medidas relacionadas à computação. Então, tanto um vídeo quanto uma imagem possuem um tamanho. Se esse arquivo está na internet, automaticamente, quando você entra na página, você faz um pequeno download desse arquivo. Se a sua internet for lenta ou não, né, depende do seu provedor, do plano contratado, pode se tornar uma navegação lenta, tá? Dependendo aí da página a qual você visita. Temos outras características, né? Então a gente já comentou no começo, né? Multimídia, relevante, persuasivo, interativo, linear ou não, navegação, né? E aí uns exemplos, né, de um texto, o mesmo texto, e aí você consegue observar qual seria mais fácil realizar uma leitura, né? Então temos aqui o texto cru e aqui o texto a qual a gente adequou ele como se fosse blocos, né, bem estruturado, e aí ele dá uma sensação de ser mais fácil de compreender a leitura, né, aqui no lado direito. E a estrutura, né, do conteúdo relacionado à página também, então falando de espaçamento, marcadores, fonte, texto principal, hipertexto, né, não vai colocar uma fonte na sua página, em cada canto uma diferente da outra, senão vai virar uma dor de cabeça, ainda mais conhecendo esse lado técnico, né, de HTML, CSS, dá um trabalho danado, tá, de se consertar esses probleminhas, tá? E aí você pode fazer com que o seu usuário navegue entre as diversas telas dentro da sua página, ou de forma interna ou de forma externa. Caso tenha uma parceria e gostaria de levar o usuário até uma outra página, você pode utilizar o seu conteúdo, colocando aí hipertexto ou hiperlinks, de modo que o usuário clique e leve ele até uma outra página, tomando sempre o cuidado, né, deixando um caminho fácil para o usuário voltar em qualquer uma das páginas de acordo com aquele conteúdo que ele viu, né, de uma maneira bem simples. E, além disso, os textos chamativos, leads, né, sempre respondendo algumas perguntas. Então, vai colocar uma manchete, um texto um pouco mais chamativo, tentando responder isso, né? O que, quem, quando, onde e como. Então, se o seu texto pega pelo menos 3 a 4 dessas perguntinhas no título, já vai chamar a atenção do usuário também. E aí, uma ou outra que sobra, o usuário vai entrar na notícia para ver o restante. Tá? Então, isso aqui é algo que acontece sem as pessoas perceberem. Tá? É um gatilho que a gente tem. E toda vez que a gente for falar, então, de preparar o conteúdo, tenha sempre em mente uma pauta daquilo que você vai falar, o que você vai produzir, uma fonte confiável, o público-alvo específico para aquele conteúdo e a credibilidade do assunto, tá?
Tudo isso resume-se em uma pirâmide reversa, onde a gente tem os tópicos em primeiro instante visíveis a mais para o usuário, mais importante, e os elementos na ordem de importância, menos importante no meio, até chegar ao início ou ao final, né, na ponta, menos importante para o usuário, pois você já conseguiu prender durante muito tempo ele na sua página, podendo converter em um produto, uma venda ou não, tá? Então tudo isso implica diretamente, tá? Bom, pessoal, então é isso, né? Falando um pouco aí, um pouco semelhante ao web writing, né? Mas aqui seria um pouco mais de prática, né? Com texto para web, algumas técnicas também. Espero que tenham gostado do assunto e da aula e a gente se vê em outra oportunidade aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.